Olá, sejam todos bem-vindos ao CDL Cast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e acompanhe toda a programação da Rádio e TV CDL São Paulo. Eu sou Ana Luísa Rinaldi e estou com o meu convidado. Seja bem-vindo, Renato Sanches, que é presidente da CDL SPC Guarulhos. Bem-vindo. Obrigado pelo convite, né, novamente aqui, eu agradeço, Ana, né. Estamos aqui para falar hoje sobre um pouco de análise de crédito, né. É verdade que vem a ser análise de crédito, porque o índice de inadimplência está muito alto, é verdade, nesses últimos meses não tem Inclusive, a dado. gente tem divulgado, né, Sim, os índices de inadimplência aqui do estado de São Paulo, né, e realmente a reincidência, além de ter um aumento, e a reincidência também tá muito alta. sim, o SPC junto, né, com a federação, né, do estado de São Paulo, e eles têm feito essa pesquisa, né. E está observando que está repassando, né, então a gente tem que falar um pouco sobre essa análise de crédito, né, para que as pessoas entendam e para como é que se fala? Ele tem que é o patrimônio dele, né, o patrimônio do empresário, o seu produto, né. Esse produto tem que estar, guardado em pet chaves, né, no baú, é verdade, ele só vai sair dali uma garantia do que eu vou receber, né. Nosso maior patrimônio, né, é o que a gente produz, é o que a gente vende, é o que a gente presta de serviço, né. Sim, é verdade. Renato, fala um pouquinho pra gente, por que que a análise de crédito é uma ferramenta tão estratégica para os lojistas hoje? Então, a análise de crédito, né, ela é importante para todo mundo que vende, né. Então, para o lojista, para a indústria, para a prestação de serviço. Então tudo que você faz o crédito, né, aí você é para dar uma análise antes de vender, porque não adianta você querer cobrar a pessoa depois que você entregou o produto, né. Então, para você garantir que você está fazendo uma venda, um trabalho que vai ter sucesso, você tem que analisar esse seu cliente. Pelo menos você tem que olhar ele, ver onde que ele mora, em que lugar ele está situado, se tem alguma inadimplência no SPC, no Serasa, no cartório nacional. Com tudo isso você faz uma pré-análise. Analisou, né, do que você está vendendo e falando para ele: "Olha, esse cliente é um bom pagador". Olhar o score dele, tem que dar uma olhada no score. Às vezes você tem que olhar a renda presumida dele. Não só a renda presumida, mas você tem que olhar também, a Limite de crédito de sugerido. crédito. Aí você vai falar: "Bom, esse cliente, nesse momento, ele é um bom pagador", né, porque a análise de crédito não é 100%, né, ela está te dando uma indicação. Você vai falar: "Olha, vamos vender. O meu patrimônio, né, está tendo um trade numa mão, ele vai me pagar". Porque quando você faz, ele vem para ele no boleto, no contrato, numa duplicata, está dando um crédito. Você está crendo que ele vai te pagar. Isso que é importante, fazer essa análise de crédito. E o que que é mais, né, o que é mais bacana ainda, né, o que é melhor, que o SPC ele fornece os insumos, que são pesquisas mais detalhadas, onde a gente consegue ver o perfil comportamental também desse cliente. Exato. Se ele costuma pagar as contas com pontualidade, então Sim. a gente consegue, através das nossas consultas, um perfil bem detalhado sobre aquela pessoa, né, que a gente está fazendo a análise. Renato, vamos falar um pouquinho, né, vamos entender de crédito. O que um pequeno e médio empresário precisa entender, antes de conceder o crédito, no caso, ao cliente? Então, hoje nós observamos, né, que o empresário brasileiro, o brasileiro, porque as multinacionais, eles já fazem. Eles sabem que é bom para a empresa, então eles já fazem uma análise de crédito. Os empresários brasileiros, eles acreditam muito ainda na confiança, né? Sim, eles acreditam na confiança do outro. Às vezes é um colega, às vezes é um amigo, então eles vendem para essas pessoas. E o que que acontece? Vai ter inadimplência. Chega no final do mês, 2, 3 meses, ele vai nem pagar e vai aumentando a inadimplência. Ele tem que entender que ele precisa dessa ferramenta para que ele não tenha uma inadimplência alta, né. E aí o que que ele faz? Se ele não tem inadimplente, ele vai ter dinheiro para poder, eh, ter condições de comprar mais produto, de melhorar a sua loja,
É porque às vezes a loja dele não tem um aspecto bonito, não é? Porque ele está ali vendendo e aumentando o quê? A inadimplência dele. Mas se ele tiver com uma inadimplência alta ou mesmo aumentando, o que que ele tem que fazer? A recuperação de crédito do SPC Brasil. É verdade. Nós temos a ferramenta também que a gente consegue negativar esse mal pagador. Que é excelente, não é mesmo? E ele estando negativado no nosso banco de dados do SPC Brasil, ele não vai ter crédito para comprar um carro, O score vai para zeros. o score vai lá embaixo, ele não vai ter crédito para comprar um imóvel. Então, tudo que ele precisa de um crediário, ele não vai ter. Então ele volta para sua loja, né, para acertar aquela pendência e voltar para o mercado, né? É uma garantia, na verdade. Exatamente. A recuperação de crédito do SPC é uma garantia que você vai receber e o cliente vai voltar para o mercado. O que nós precisamos, né, a lojista precisa, é que esse cliente volte para o mercado para poder consumir, né? Não adianta ter um cliente que não consome. Agora, falar um pouco do SPC Brasil, o SPC Brasil é o maior banco de dados da América Latina. Hoje, com mais de 400.000 associados, são mais de 120.000 consultas por mês e tem também 233 milhões de cadastros de pessoas físicas e mais de 57 milhões de cadastros de pessoas jurídicas. E uma presença no Brasil inteiro com mais de 60 anos de história. Então, isso que fortalece a gente, que as pessoas têm que entender essa história do SPC Brasil. Por isso que você tem que ligar para a CDL, liga para nós lá na CDL de Guarulhos, ao 011 97972 8565. Ou entra no nosso site www.fpcguarulhos.com.br. Fala conosco, fala com um dos nossos consultores, ele vai te dar todas as informações que você precisa para ter o quê? Para você ter o seu patrimônio garantido. Então é isso que a gente quer, né? Que as pessoas tenham o seu patrimônio, ele possa vender e receber, né? Renato, que legal, que bacana. Então você que é lojista, tem uma empresa, isso também serve para indústrias ou é somente para o setor lojista? Não, é para a indústria, né? A indústria ela produz. Mas se você produz um objeto e você vende B2P, você tem que analisar o seu cliente, certo? Porque aí ele vai vender B2C, ele tem que analisar o seu cliente. Então a indústria ela é importantíssima. Ela tem que fazer a sua análise de crédito do seu cliente. Se ele comprou hoje, de manhã, comprou à tarde, ele aumentou o kit, vamos dizer, o kit médio de compra, analisa. Se você vai vender para um novo cliente, você observa que na análise de crédito do SPC Brasil, ele tem esse cliente vai analisar e o cliente dele foi consultado por outras empresas do mesmo ramo. Aí você vê que ele já foi nessa empresa, já foi naquela empresa, o que que ele está comprando de todo mundo, né? Então, provavelmente, ele vai te dar um tom. Esse análise é importante. Você analisa por onde ele está passando, né? Então, o B2B é importante fazer essa análise de crédito e o B2C, né? Que nem, por exemplo, uma imobiliária. A imobiliária, quando ela vai alugar um imóvel, ela faz a análise de crédito do seu futuro inquilino, né? Sim, Agora, se ela vai vender também, também é importante. estou vendendo um imóvel. Quem é o dono do imóvel? Né? Você tem que fazer uma análise de crédito de quem é o dono do imóvel. Ele tem empresa, tem uma empresa, ele também tem um patrimônio e tem uma empresa. Ele está vinculado naquela empresa. Exatamente. Se a empresa tem um processo judicial, você não vai conseguir transferir o seu imóvel para o nome de uma outra pessoa. Então, tem que fazer essa análise de crédito. Ou seja, você está blindando a sua empresa, além de ter ali, todo o histórico daquele cliente, desde a ação judicial, você consegue ver protesto, é completa a consulta. Consulta completa. Então você que tem comércio aí na região, né, de São Paulo, de indústria, Guarulhos, entre em contato com a CDL Guarulhos e blinde o seu negócio. E não é só para lojas, você citou também imobiliários, mas dentista, consultório médico, também, se você trabalha com plano de saúde, enfim,
você pode fazer aí a tua consulta e vai estar blindando o teu negócio. Renato, gostaria de deixar algum recado para os nossos ouvintes? Deixo sim, é importante, né, que eu quero que todos vendam, façam uma boas vendas, né. Eu acho que a venda no Brasil precisa aumentar, né, não só aumentar, mas também receber. Então, eu quero que todos façam boas vendas com segurança, certo? E que cada dia mais o seu patrimônio aumente, né, que você possa conquistar, né, o que você deseja para manter a sua família, os seus amigos, que é isso que a gente vive, né, a gente vive para a família, É tá verdade. bom? Renato, muito obrigada, muito obrigado. Tá convidado a voltar aqui novamente, Renato. Quem for da região de Guarulhos, entre em contato com o Renato e blinde o seu negócio. Muito obrigada. Só passar novamente o nosso telefone, é 11 97972 8565. O nosso site é spcguarulhos.com.br. Grande abraço, até a próxima. Muito obrigada, Renato. Até a próxima. E você ficou até aqui, não esquece de dar o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa teu comentário e compartilha essa entrevista se você conhece algum empreendedor de Guarulhos. Muito obrigado e até o próximo episódio.